O que fazer quando o seu corretor aí diz que não existe financiamento habitacional, que não tem como você estar adquirindo um lote pela Caixa Econômica, construindo sua casa, ou até mesmo o dono da imobiliária, ou construtor da sua região? Hoje a gente está aqui com os meninos novamente da Alevato Almeida, construtora aqui do Rio de Janeiro, e também com um cliente deles, o Paulo César. Ele que é advogado, trabalha com direitos autorais, com vários famosos e personalidades aí. Já já ele conta um pouco sobre a história dele, como é que ele chegou até aqui. Ele tem uma história bem curiosa, né? Uma história, na verdade, vencedora. Uma história tem o sonho americano, mas eu diria que é o sonho brasileiro. O sonho carioca. Exatamente. Saiu lá de uma... Eu não vou dar spoiler não, depois ele fala. De uma região bem humilde e hoje está concretizando um sonho, construindo uma casa muito bacana no condomínio fechado. Mas antes, eu queria falar um pouco sobre essa tua experiência, sobre como é que foi esse processo, como é que foi a questão do corretor lá, da imobiliária que te disse que não tinha como fazer essa construção pela Caixa. Conta um pouco sobre isso, se foi logo no início com o corretor, se foi mais na frente. Conta um pouco da tua história aí. Então, na realidade, eu tomei conhecimento da possibilidade de a gente fazer a aquisição do terreno com a construção através de um amigo meu, Valdinei, que já tinha sido inserido nesse processo através da Alevato, né? E o Valdinei, quando me passou essa possibilidade, eu falei, bom, eu acredito que agora eu devo conseguir antecipar esse sonho de morar numa casa, né, num bom condomínio, onde a gente tem ali todo o lazer para a família e que a gente procura em termos de comodidade. A partir daí, a gente, em reunião com a Alevato, conseguiu aprovar um crédito na Caixa, através do auxílio deles. E em aprovado o crédito, a gente passou para a segunda fase, que é a procura do terreno, a busca do terreno. Quando nós buscamos o terreno ideal, que foi o terreno que a família entendeu que fosse melhor para a gente construir nossa casa, no condomínio, na localidade, né, que mais agradava, a gente fez um sinal, um valor de sinal com o corretor, com né? o corretor. E nesse momento, a gente, olha, beleza, se comprometeu a dar um valor X de sinal e iniciar o processo de aquisição do terreno. Quando eu me dirigi até essa corretora, para poder fazer a assinatura da promessa de compra e venda e integralizar o sinal, o gerente da corretora lá, a pessoa, sócio da corretora, se assentou à mesa junto com o corretor que tinha feito a visita com a gente ao terreno e me perguntou o seguinte: você sabe que você precisa dar uma entrada de 20% para a aquisição desse terreno? Eu disse para ele, não foi isso que me passaram. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, a Caixa só financia 80% da compra do terreno. Exatamente. Não financia os 100% da compra. Foi justamente o que ele disse, a Caixa só financia 80% e não financia a integralidade do terreno, o valor total. Eu disse para ele, olha, é melhor a gente colocar o meu construtor na linha, porque ele pode explicar melhor, mas é uma modalidade nova que talvez você não tenha conhecimento. Mas como não tenho conhecimento? Eu estou há tanto tempo no mercado, eu conheço fulano e tantos diretores da Caixa, eu teria conhecimento dessa modalidade. Falei, olha, eu posso ligar para o meu construtor? Pode, liguei. E foi quando ele começou a conversar com o Vitor, né, lá da Alevato, e o Vitor tentando explicar. Num dado momento eu senti que não seria o caso de comprar mais com ele. Por tudo, pela forma com que ele colocou, sabe? Pela maneira dele se postar ali e também pelo fato dele estar desacreditando alguém que vem fazendo um trabalho que de fato existe, que de fato é válido, é legítimo, que é a questão da Minha Casa Financiada juntamente com as Construtex, que é a Alevato, e eu comecei a estudar essa questão, pesquisar mais em busca da informação. Entendi que era um negócio legítimo, um negócio legal e que de fato ele não tinha conhecimento. Então, naquele momento eu falei, ele não vai ser a pessoa que vai me vender o terreno. Eu pedi licença ao Vitor, desliguei o telefone, pedi para minha família se levantar e falei, olha, eu não quero comprar mais o teu terreno, pode rasgar a promessa de compra e venda que eu estou indo embora. E foi embora. Quando eu cheguei em casa, eu determinado falei, eu preciso encontrar um outro terreno naquele condomínio. Foi quando o próprio Valdinei me ajudando a pesquisar e eu pesquisando também de outro lado, a gente conseguiu chegar a esse terreno.
liguei para o corretor, expliquei a situação, falei, olha, a forma de compra do terreno é essa é uma modalidade da Caixa. Esse corretor virou para mim e falou, olha, eu quero vender o terreno. Como você vai pagar, eu não sei. Mas se a Caixa é o teu garantidor, tá feito o negócio. Eu falei, ok. A gente começou os trâmites, e depois de um tempo, né, obviamente que existe um período de aprovação da Caixa, que é natural, os departamentos da Caixa. Tu já né? chegou, tu apresentou pro corretor, não sei, pro cliente, pro comprador, pro vendedor. Tô aqui com crédito aprovado, precisou mostrar alguma coisa assim? Na verdade, não precisou mostrar, mas a gente verbalizou para ele que tinha um crédito aprovado e ele de cara falou, tudo bem, eu quero vender o terreno. E ele teve toda a paciência do mundo para esperar todo o trâmite da Caixa. Tá? E hoje eu estou aqui com a minha... Só para o pessoal entender um pouco o contexto, por mais que ele já esteja lá, eu quero comprar o terreno, tenho crédito aprovado, os meninos aqui precisam entregar algumas documentações para a Caixa Econômica. Eu vou pedir para já o Vitor e o Ronaldo estar falando, mas o que acontece? Tem que fazer o projeto arquitetônico, né? De como vai ser a casa, porque tem que entender que a Caixa não está comprando só o terreno, não fazendo terreno, é terreno e construção. Então vai ter o projeto arquitetônico, tem a PFUI, tem o memorial descritivo, que é muito bacana até para você como cliente, já sabe o que vai ter na sua casa. Você vai ter ali também as ARTs, você vai ter que pegar toda a documentação e enviar. O engenheiro da Caixa vai lá olhar, vai avaliar se realmente está dentro dos valores, né? Se o que vocês estão colocando, o preço do terreno existe, se não existe, enfim. Vai pagar o boleto da engenharia da Caixa de R$750. Então, muitas vezes, principalmente a casa, que eles já vão explicar, uma casa que não é uma casa trivial, o processo não sai do dia para a noite. E ele não tem como começar a projetar a tua casa e não tem nem terreno, não sabe se é em aclive, se é em declive. Passamos todas essas fases aí e graças a Deus deu tudo certo. Gente, é legítimo, é verdade, existe. É uma modalidade pouco conhecida, mas é uma modalidade que a Caixa disponibiliza. E assim, o que fica nessa história para mim é que às vezes a gente não conhece todos os nossos direitos. A gente não conhece tudo que a gente tem de benefício, tanto em termos de financiamento de imóveis, mas quanto em outras áreas, sabe? Quando a gente fala de direito, a gente tem um espectro tão grande, é uma capilaridade tão grande, que se você não tiver alguém te direcionando, te dando informação, você acaba de repente se descapitalizando ou dando um passo que você não poderia dar para comprar um terreno, e de repente você compra o terreno, depois tem que esperar longos anos para se capitalizar novamente para construir a casa, quando na realidade a Caixa já pode fazer tudo isso para você no que eu chamaria de um combo. Aquisição do terreno e construção. Então, assim, essa informação veio para mim como novidade, eu busquei acreditar nisso e hoje eu tô aqui, cara. Hoje eu sou dono do meu terreno, tá no meu nome, eu tenho a escritura de compra e venda, então assim, eu acho que tem que ficar de recado até para esses corretores, né, que desconhecem a modalidade. É verdade, meu irmão, eu tô aqui, o meu terreno tá aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tá minha escritura de compra e venda, ó. Compra e venda, Caixa, nome do proprietário, o meu nome aqui, o terreno é meu, gente. E a gente vai construir uma bela casa lá. E eu queria agradecer, cara, esses corretores aí que desacreditaram, porque eles serviram de mola motriz para eu ir em frente e realizar meu sonho, o sonho da minha família. Eu agradeço a vocês também. E até ajudar outras pessoas, porque você encontrou um obstáculo no corretor, mas a gente vê isso em correspondente, a gente vê isso em gerente da Caixa. Na realidade, o processo de aquisição, de construção é ruim para eles. Porque se você parar para pensar, o corretor, o correspondente, ele ganha um comissionamento do financiamento. Então, assim, o teu processo aqui, sei lá, 1 milhão e pouco. Se tu fosse comprar essa casa, depois tu quisesse vender ou comprar essa mesma casa naquele condomínio, seria 2 milhões, 3 milhões, entendeu? Então ele, é um processo mais complicado, é um processo que ele vai deixando de lado. Mas, Paulo, eu queria que tu falasse um pouco, porque para tu chegar aqui nessa casa e tá realizando esse sonho, teve uma jornada grande, teve uma caminhada, e a gente vai falar sobre a casa em si, mas o mais legal da casa não é a casa, é o que está por detrás da casa, né? Quem tá morando na casa. Então tu falou rapidinho comigo, Diego, eu vim da Rocinha, e tiveram vários fatos na minha vida que eu acredito a Deus, que eu acredito que foi Ele que me iluminou e que abriu portas para isso se concretizar. Isso é engraçado, porque eu também sou cristão e a gente sempre vai deixando as coisas que a gente faz na nossa vida na mão de Deus e vendo assim, poxa, se for para ser,
as portas vão se abrir. Se não for, velho, eu acho que não é o momento. Então, eu queria que tu contasse um pouco dessa tua história. Pra tu chegar nessa casa hoje, tu passou por um apartamento. Então, é importante também falar como tu chegou lá, né? Porque faz parte do contexto da tua vida, da tua família. Tem um bodyboard aí, tem um Gabriel Pensador. Então, fala um pouco dessa tua história aí pro pessoal. Então, vou tentar resumir aqui. É uma história longa, né? É pra gente tomar vários cafés, né? Não. Mas eu sou nascido e criado na favela da Rocinha, né? Então, assim, quem vem de comunidade vem de uma realidade de menos oportunidades. E eu tive a felicidade de ter esse contato com o mar, né? De começar a pegar onda de bodyboard, deitado. Então, me profissionalizei no ano de 2003, depois de percorrer as categorias amadoras, e fui campeão carioca de bodyboard em 2003. Me profissionalizei em 2000 e fui campeão em 2003. Já no meu terceiro ano como profissional, fui campeão do Rio de Janeiro, um campeonato profissional dificílimo, com atletas de alto nível, né? Atletas todos de alto rendimento. E, curiosamente, eu parei de pegar onda, de surfar, campeão carioca. Por quê? Porque o Gabriel conseguiu para mim uma bolsa na Gama Filho, que é uma história, inclusive, um pouco curiosa. Eu já meio desanimado, porque eu tinha sido campeão carioca e não tinha pintado um patrocinador interessado em patrocinar o número 1 do Rio. Não sei se porque é a cor da pele ou se é a origem, mas enfim, não pintou patrocinadores. Eu via o 6º do ranking, o 7º do ranking com a prancha cheia de adesivo, então alguma coisa tinha aí. Mas eu não procurei me fixar nessa questão racial. Eu falei, olha, eu tinha terminado o 2º grau há 3 anos, eu precisava estudar e ter uma profissão. E conversando com o Gabriel durante um trajeto até a prainha, né, de São Conrado, onde ele morava, e eu morava na Rocinha até a prainha, eu passei isso para ele. Falei, Gabriel, cara, terminei há 3 anos o 2º grau, cara, e assim, esse título é legal, mas não me trouxe muito retorno, eu preciso estudar. E o Gabriel falou, cara, você quer estudar? Eu falei, quero estudar, eu terminei o 2º grau, preciso ter uma profissão, quero fazer uma graduação. E o Gabriel virou para mim e falou, dirigindo ali na reserva ali, ele falou, olha, cara, na Rocinha eu ajudo as pessoas de tudo que é jeito, né, cara? E ninguém nunca me pediu para estudar. E você não está pedindo, você está dizendo que quer estudar, e eu acho isso muito nobre. Eu tenho um amigo que inclusive estava comigo na Indonésia agora, numa tribo de surf, que é o Carlos Gama Filho, que é um dos herdeiros da Gama Filho, e eu vou conversar com ele, contar a tua história e dizer que você quer estudar. Cara, de Deus, quando a gente chegou na prainha, tava lá o Carlinhos Gama, parou com o carro ao lado, e o Gabriel passando parafina na prancha, eu também. O Gabriel, meu irmão, esse aqui é o Juninho, campeão carioca de bodyboard, e, pô, quer estudar, cara. Aí ele virou e falou, olha, a gente patrocina a galera do judô, que na época era Flávio Canto, aquela turma. Bodyboard não, mas ele pode fazer o vestibular lá e a gente vê se pelo menos 50% da bolsa a gente consegue para ele. Foi quando ele me direcionou, fui até a unidade da Gama Filho, fiz a inscrição, e alguns dias, meses depois, né, se não me engano, 1 mês e meio, eu fiz o vestibular, fiz a prova. Quando saiu o resultado do vestibular, algum tempo depois, o Gabriel ligou lá para a casa da minha, na época, namorada, hoje esposa, Elaine. Eu não tinha telefone em casa, então naquela época na Rocinha, quem tinha telefone, eu tinha uma condição diferenciada, né? Então você dava o telefone do vizinho para dar referência de empresa, para abrir crédito em algum lugar, era complicado. O vizinho virava meio que teu telefonista, né? Mas enfim, era assim. E aí o Gabriel ligou e, não sei se minha sogra na época, o Gabriel Pensador. Eu peguei o telefone e falei, e aí, cara, tá preparado para virar doutor? E aí eu falei, pô, tô sim. Ele falou, porque você passou no vestibular. Aí eu falei, cara, pô, que maneiro e tal, mas e os 50%? Como é que eu pago? Minha mãe é costureira aqui na Rocinha, cara, muito complicado. Ele falou, não, você ficou entre os primeiros no vestibular, tua bolsa é 100%. Só que a tua média é 7, a média da faculdade é 5. Se você tirar menos que 7, você perde a bolsa. Então tá aí o motivo de eu ter me afastado das ondas, né? Eu falei, agora eu preciso estudar de verdade. E aí comecei a me dedicar, a estudar muito. A gente sabe que direito é um conteúdo muito grande. O outro desafio eram os livros de direito, não tinha dinheiro para comprar livro. Então passei a faculdade inteira tirando xerox. E quando tinha um amigo ou outro que, pô, cara, põe meu nome aí no trabalho, tal, que eu não tive tempo, pô, tá precisando de alguma coisa? Cara, pô, dá uma constituição aí. O outro, cara, meu irmão, me ajuda aí nessa prova, não sei nada. Tá, me dá um código de processo civil aí, já vai me ajudar. Então eu passei a faculdade assim, com muita ajuda de muita gente, né? Eu lembro que na minha turma tinha uma galera mais antiga, né? Tinha médicos,
e um pessoal já com uma situação financeira melhor, e eles me ajudavam muito, cara, muito. A turma me ajudava demais porque via que a minha condição era uma condição diferenciada do Alexandre de Atúlio. Quer dizer, você desce a favela da Rocinha e vai estudar na Gama Filho, na Barra da Tijuca, quer dizer, fazer uma faculdade de Direito que não era barata. Então eu encontrei muita ajuda de muita gente, cara, nessa caminhada. E me formei em Direito. E foi engraçado que eu, quando escolhi fazer a prova da OAB, eu escolhi na segunda fase da prova da OAB o Direito Civil. E o Direito Civil é o maior conteúdo do direito brasileiro. Você tem direito real, né, direito de propriedade, você tem direito das coisas, você tem sucessões, enfim. E as pessoas falam, cara, você é louco de ter escolhido Direito Civil na segunda fase. Pô, é muito conteúdo, escolheria um tributário, um trabalhista e tal. Só que eu tive um professor na Gama Filho, cara, que ele era um senhor, mas ele era militarzão. Ele foi, na época, assessor do Castelo Branco, em Brasília. Antes da faculdade, bem antes. E ele fixava muito a lição dele. Você não podia dar um pio na sala. O cara era militarzão, mas aquilo era muito bom, porque ele falava, olha, eu não quero aluno meu aí fora confundindo mandato, isso é uma memória minha muito forte, com mandato. Mandado com mandato. Mandado é uma outorga de poder. Na verdade, mandato é uma outorga de poder. E mandado é uma ordem para que se cumpra. Então, se é para cumprir um mandado, alguém manda alguém lá cumprir. Um mandato é uma outorga de poder. Você outorga um poder para um político, então ele cumpre o mandato. Você não tem como esquecer uma explicação dessa. E não quero que errem. Quer dizer, quando eu peguei a prova da OAB na segunda fase, eu tinha inclusive falado com a minha esposa, olha, a primeira fase da OAB é múltipla escolha. Eu leio aquilo e eu acho que todas estão corretas. Só que, assim, é muito difícil. Mas se eu passar na primeira fase, eu sou advogado, porque na discursiva eu me garanto, eu brinquei com ela. E aí, cara, na primeira fase da OAB eu tinha que fazer 50 pontos. Eu fiz 47. Quando eu peguei o resultado, meu irmão, eu chorava, falei, pô, eu tenho que fazer uma outra prova, não passei e tal. 3 dias depois, 3 questões anuladas. Entrei, meu irmão. Fui para a segunda fase. Aí é Deus, né? Quando chegou na segunda fase, eu peguei a prova, sem brincadeira. Eu li a questão e falava, cara, eu vi o professor na minha mente. Cara, isso aqui, isso aqui é interdito proibitório, pô. É interdito proibitório. Não, isso aqui é desapropriação. Eu falo, mas será? Eu terminei a prova da OAB uns 40 minutos. E prova que ele levava 2 horas para fazer. Eu falei, não vou entregar, deve estar tudo errado isso aqui. Pô, não é possível. Eu li, reli, fui para a peça. Aí, Direito Civil, eu lembro até hoje que era o cara andando no centro de Recife, desgrudou lá da... Desgrudou da fachada lá do prédio, um ar-condicionado caiu, matou o cara. Pegadinha, né, meu irmão? Peraí. Eu estou falando de Direito Civil, a prova é Direito Civil. Não pode ser um crime aqui nessa questão. Então a minha petição tem que ser alguma coisa de indenização por morte. E aí fui nesse caminho, estava certo. Resumindo, passei na OAB escolhendo Direito Civil na segunda fase. Depois que eu peguei minha carteira da OAB, eu já trabalhava numa empresa com direitos autorais, que eu entrei como estagiário, né? Passei 10 anos lá. E depois desses 10 anos nessa empresa, eu montei o meu próprio escritório com o meu sócio. E a gente presta um serviço hoje dentro da área dos direitos autorais, que é um serviço bem específico, nós temos uma expertise diferenciada, justamente em função da vivência desses 10 anos nessa empresa. E aí foi quando a vida começou a mudar, né? Que a gente começou a dar alguns passos, né? Pensar em sair da comunidade, sair da Rocinha e comprar um apartamento. Eu lembro que eu comprei um apartamento, cara, no Caminhos da Barra, que é um condomínio que fica situado ali na Gardenia Azul, ali próximo ali à Barra, ali, freguesia, em Jacarepaguá. E quando a gente quando ficou pronto, a gente alugou ele e foi para um apartamento maior, porque ele era muito pequeno, ele tinha um pouco mais de 45 metros quadrados, então era bem apertado, e na ocasião a gente decidiu alugar alguma coisa, com o dinheiro do aluguel de lá a gente colocava mais alguma coisa e pagava o aluguel de onde ele estava. Até que a gente resolveu dar um passo de comprar o nosso apartamento num tamanho um pouco mais amplo. Quando eu cheguei nesse prédio com o corretor, para ver um apartamento de primeiro andar, eu vi o apartamento legal, mais amplo, aqui tá ótimo pra gente, vai ser mais um degrau que a gente vai subir, etc. Ele me levou na cobertura, eu falei, não quero na cobertura, irmão. Não, vamos lá, eu tô com a chave aqui, pô. Eu falei, não, eu vim ver o apartamento de primeiro andar. Aí as meninas, vamos lá. Eu falei, cara, isso vai dar ruim pra mim, né, meu irmão? É mais caro, né? Sim.
Quando eu cheguei lá na cobertura, elas olharam e falaram, caramba, cara, pô, amor, aqui a gente pode botar uma piscina, ali uma churrasqueira. Eu falei, pô, beleza, mas é mais caro, né? No primeiro andar precisa de churrasqueira, pô, precisa de piscina. E aí o corretor fez aquela conta, pô, mas se você diluir, vai dar, eu caio lá, você vai pagar tanto. Enfim, entrei. Quando eu entrei nessa, cara, eu enfrentei meu primeiro problema depois com a construtora, porque a construtora tinha um problema de documentação com a Caixa e não podia dar início ao meu financiamento. E eu com o financiamento em aberto no Santander. Nesse momento, eu liguei lá para a construtora, peguei o telefone de um dos sócios no contrato social, liguei, e para minha surpresa, quando eu comecei a explicar minha história, eu falei, pô, meu irmão, é um sonho nosso, estou dando um passo de fé junto com a minha família e tal, e eu preciso começar esse financiamento. Se você não regularizar a tua situação com a Caixa, eu não inicio esse financiamento. E aí ele contei minha história. Pô, cara, a gente vem da Rocinha, a gente vem de uma história de luta, cara, de perseverança. Vai ser um passo importante. E ele falou assim, mano, na Rocinha tem muitos amigos lá, que eu fui presidente da Sociedade Hípica Brasileira, que é um clube de salto de cavalo que tem na Lagoa. Eu falei, pô, meu avô trabalha lá há 60 e tantos anos. Ele, quem é teu avô? Eu falei, o seu do Vale. Pô, cara, tava no enterro da tua avó, cara. Eu falei, como assim? Pô, eu cheguei lá com uma coroa de flores, com a minha esposa. Fica tranquilo que eu vou resolver essa história aí do apartamento, você não vai pagar juros, não vai pagar nada. Resumindo, eu vi Deus mais uma vez nessa história, né? E aí a gente tá lá desde 2014, né? Muito bem, quando o Valdinei me apresentou a história, e aí essa parte já falei, né? Isso. Teve um ponto legal que tu falou em relação ao apartamento, que tu tava primeiro com financiamento num banco, no Santander, eu acho, né? Alguma coisa assim. E aí depois tu mudou pro Exatamente, Inter. Cara. Então, em função desse atraso no financiamento, por conta da pendência documental da construtora, eu tive um aumento, cara, substancial na minha taxa de juros. Isso na época, lá 2014. Então, né? Quer dizer, eu ia pagar um valor X, acabou dobrando. E ficou muito pesado isso. Então, eu passei alguns anos pagando essa prestação pesada até que veio a possibilidade da portabilidade. Tu conheceu a portabilidade, na verdade. Eu conheci a portabilidade através de um amigo. Quando eu citei para ele, cara, tá muito pesado lá, eu tive todo esse problema com a construtora lá atrás, o cara tirou os juros que eu tinha lá do saldo devedor com a construtora, mas eu fiquei com essa taxa muito alta com o banco para financiar, porque a gente estava em 2015, no auge da crise, a Selic lá no alto. E ele me disse, cara, você já tentou a portabilidade? Eu falei, não. Ele falou, olha, eu estou abrindo uma conta no banco digital e estou conseguindo portabilizar o meu apartamento, estou diminuindo, cara, 30% a minha parcela. Eu falei, cara, eu quero isso. Fiz o mesmo caminho que ele, da portabilidade. Mais uma vez, cara, informação para a população, sabe, o cidadão. Pô, tem gente que está nessa situação hoje e não sabe que existe a possibilidade de fazer uma portabilidade para o outro banco pagar menos. Reduzir a parcela. Eu até comentei, eu tenho um apartamento que eu comprei também, mesma casa, assim, parecido. Quando eu casei com Luísa, a gente fez um financiamento no Bradesco, porque quando você vai comprar um apartamento na planta, geralmente a construtora te induz, né? Olha, o ente financiador foi esse, você faz, eu quero ir pra Caixa. Não vai sair, pô. Até porque eles já estão vendendo sem habite, aquela, enfim. Exatamente. E aí ele faz no Bradesco, eu disse, tá bom, fui lá, fiz no Bradesco. E aí pô, bicho, tá caro essa prestação, né? Passou assim um tempo, né, com mais instrução, é pau esse negócio da instrução. E aí eu falando com o meu amigo gerente da Caixa, ele fez, traz pra mim, pô, eu aceito. E os gerentes estão doidos por isso, porque é financiamento SBPE pra meta dele, né? Aí eu fiz, tá bom, o que é que tu precisa? Ele, pega lá teu compra e venda, me dá teu saldo devedor, tu puxa direto no banco e me manda aqui, pronto. E aí ele fez o processo super rápido com o banco, ele vai pagar a taxa, você vai pagar, óbvio, a taxa de engenharia, você vai pagar novamente a assinatura do contrato, avaliação. Enfim, a avaliação vai gastar uns 3, 4 mil, mas assim, você vai sair de uma taxa que muitas vezes você estava pagando 10, 12%, para atual na poupança 5,20, 6%, sabe? Então assim, isso dá um alívio muito grande na família, é um dinheiro que tu tá perdendo por juros que você não sabe. Hoje mesmo tu tá lá no Inter, tu pode dizer, não, vou pra Caixa agora. E isso ainda tem a possibilidade, sabe, de escolher o formato, se é TR, isso, ou saque, se é price, poupança, TR, exatamente. Você pode escolher a forma que você quer. A única coisa que você não pode, só um detalhe falar isso foi engraçado, teve um amigo meu que ele tem um flat no Malawi, lá em Porto de Galinhas, gigante, lindo negócio, maravilhoso, coisa de 2 milhões. Ele fez, pô, tô pagando muito caro. Eu fiz, tá, tu financiou na Caixa. Eu fiz, legal. Eu queria saber se eu consigo fazer um novo contrato com a Caixa
Eu disse, claro que não, pô. Tu já tem um contrato com a Caixa que comprou em 2014, no juro de 12%. Sim. Como é que a Caixa vai dizer, não, vamos cancelar o seu contrato e fazer um novo a 6? Isso não existe. O que existe é a portabilidade de um banco para o outro. Sim. Aí eu disse, pô, se tu quiser tu sai e vai para outro banco, entendeu? Aproveita, mas dentro da Caixa ele não vai rasgar teu contrato e fazer um novo. Mas se for fazer isso com todo mundo do Brasil, ele nem faz para piorar, nem faz para melhorar. Então, assim, são detalhes para pontuar aqui nesse contexto. Então, Paulo, obrigado por estar trazendo teu depoimento. Eu vou pedir para os meninos aqui, pro Vitor, contar um pouco da tua casa, quais foram os desafios para estar desenvolvendo ela. E como é que ficou esse contexto agora dessa família? A família também, né? Ele só, você que tem a esposa, falou de 2 filhas, mas como foi o contexto da família para ter feito a casa? Então, foi bem legal quando a gente começou. Primeiro, quando a gente fechou o terreno, né? Foi um terreno que ele tinha 2 acessos, né? Então a gente já pensou na casa para poder entrar pelos 2 lados. É um terreno que é bem próximo ao clube do condomínio, então era também uma prioridade da família que ficar próximo ao clube, até por causa das meninas que gostariam de ficar no clube. E a gente começou a pensar em toda a área de lazer, né, que é o principal ponto da casa para todo mundo acessar. A piscina, a área gourmet bem integrada com a cozinha, com a sala, uma sala bem ampla. E por ter 2 acessos, então também dá para acessar a área de lazer pelos 2 acessos. E pensamos depois principalmente na suíte lá, na suíte master, no 3º andar, que ficou uma suíte bem legal, com uma vista bem legal. São 3 andares. Tem elevador na tua casa. Isso. E assim, foram algumas peculiaridades, né? Depois veio a questão do closet das meninas, que no início não ia ter, né? No início não ia ter o closet em todos os quartos, e aí depois ele conversando com a Luna, né? Uma das filhas dele, ele falou, filha, você vai querer, ter certeza que você quer closet? Não, só tem a fachada por enquanto. E aí, uma das nossas reuniões de projeto, a Luna, poxa pai, eu queria tanto também ter um closet desse, lembra? Exatamente. E aí a gente repensou o conceito do closet, repensamos o conceito das sacadas também das meninas, e foi bem legal, foram algumas peculiaridades, a gente teve algumas reuniões de projeto, até que foi bem rápido, né? Toda a etapa de projeto, e ficou bem legal a casa, são 4 suítes, dependência de empregada, tu mais 3 mulheres, né? Pois é, cara, eu sou voto vencido já deu pra perceber. Porque lá, meu irmão, a última palavra... Tu opinou alguma coisa? Sim, tu falou alguma coisa? Oi? Tu falou alguma coisa no projeto dessa casa, não? Só falou concordo. Mas rapaz, olha, a minha esposa, ela fala assim, você precisa participar mais das reuniões. Você só fica no telefone, mas qualquer pitaco que eu dou, eu falo, não, isso aí vai ficar feio. Eu prefiro ficar aqui. Tem quantos anos já? Mas eu confio nela, eu achei muito bom gosto. Tem quantos anos as tuas filhas? As minhas filhas, eu tenho uma de 23, que é minha enteada, comecei a namorar minha esposa, ela tinha 3 anos de idade, é filha, né? E a pequenininha tem 9, a Luna. Entendi, deve estar... Que é que dá nome à casa, Riviera Luna. É o Riviera Luna, o nome da casa, né? O projeto é Riviera Luna. Tem mais opinião, é pequenininha. Era engraçado que a gente fazia as reuniões de projeto, né? Aí a gente, e aí Juninho, fechou? Tá tudo certo? E aí ele, não, tá tudo certo, beleza, fechou, acho que agora tá fechado. Aí acabava a reunião, passava meia hora e ele me ligava. Pô, Vitão, é o seguinte, cara, pô, a Luna falou aqui, papai, tem um pontinho ali que eu acho que eu queria mudar. E aí entrava outras revisões. Olha aí, pode ser já seja arquiteto. Mulher, pois é, ela quer ser artista, né? Quer ser cantora. Pelo menos você já pode ajudar. Ela fica o dia inteiro em casa fazendo assim, negócio de TikTok, né? Show de bola. Então, Paulo, obrigado por ter compartilhado um pouco da tua história. Prazer. Espero poder estar ajudando mais e mais famílias aí no Brasil que estão passando por esse problema. Eu é que agradeço, cara, vocês, assim, se eu puder deixar uma mensagem aqui pro público em geral, é que vocês se informem e que vocês, de fato, tentem entender esses formatos novos. A gente tem muita coisa interessante, existe muita novidade. Essas modalidades de financiamento são modalidades que, de fato, te fazem pensar em realizar um sonho. E hoje, eu pensei um dia e hoje eu estou concretizando, entendeu? Tá todo mundo feliz, família feliz. E era uma coisa que tentaram obstar, né, cara? Mas não conseguiram. Em primeiro lugar, fé em Deus. Em segundo, vamos acreditar aí, cara. Pô, o pessoal tá aí para ajudar e, de fato, o teu sonho poderá ser realizado aqui com Minha Casa Financiada aí e as Construtex associadas. Show de bola. Show de bola, pessoal. Então, se você também está aí em casa, está querendo aprovar seu crédito, o primeiro passo é esse, saber quanto a Caixa Econômica disponibiliza para você. Clica no link aqui abaixo, no nosso simulador, você já consegue montar sua casa e fazer sua aprovação online. Um abraço aí, até o nosso próximo episódio.